Daí, piazada, eu sou o Rica e meu cunhado me ligou 1 hora da manhã perguntando se eu queria ir na chácara dele, passar 3 dias no meio do mato e voltar dia 23, antes da véspera do Natal. Aí eu falei pra ele, você tá maluco, cara? Óbvio que sim. E vou pedindo desculpa pela minha voz, é que há uns 2 dias eu fui numa formatura e eu obliterei minhas cordas vocais, então vou estar bem rouco. Eu imagino que durante a viagem isso vai melhorar. Mochilinha. Sacola com itens de higiene e primeiros socorros. Tá feito. Agora é mais ou menos 6h30 e eu tô esperando ele chegar. Aí vamos viajar. Oi, gente. Voltei. Tô gravando esse vídeo aqui no atual presente, primeiro pra te desejar um Feliz Natal e provavelmente um Feliz Ano Novo, eu não sei que dia que esse vídeo tá saindo. Segundamente, eu não gravei muitas coisas da viagem, eu foquei mais em aproveitar a situação. Então eu tô aqui no atual presente para narrar as coisas que aconteceram durante a viagem. Até mesmo a viagem em si, a ida até o local, eu não filmei muita coisa, eu só registrei o momento em que a calopsita do meu cunhado transcendeu a matéria dividindo um átomo no meio. Foi bem legal. Bom, chegando lá eu já filmei de primeira. Mentira, não filmei nada. Chegando lá eu não filmei nada. Eu não ia filmar porque a gente só ia descarregar um carro. O que de interessante tem em descarregar um carro? Eu fui burro, eu devia ter filmado, porque na hora que a gente foi descarregar o carro, a gente achou um literal morcego no porta-malas. Um morcego de verdade, daqueles que tem na caverna do Batman. Pior, esse bicho tava vivo, ele só tava deitado, dormindo. Ele tava mais ou menos assim, ó, no porta-malas, assim, ó. Literalmente assim. A nossa teoria é que em algum momento que foi colocar alguma sacola no porta-malas, esse morcego caiu dentro da sacola e foi junto. E daí, durante a viagem, ele caiu e ficou ali deitadinho. Aí o pai do meu cunhado, que esse cara é tipo Far Cry Primal em pessoa, olhou e falou, nossa, um morcego. E catou o morcego assim, ó. Como se fosse um Hot Wheels. Aí ele falou, olha que interessante. Ele começou a mexer no morcego assim. A asa dele abriu as cenas do morcego e falou, olha que legal, olha que legal. Enquanto isso, o morcego na mão dele, que provavelmente nunca foi pego com tanta delicadeza assim na vida, ele tava mais ou menos assim, ó. Tadinho. O pai do meu cunhado falou que esse bicho não pode se criar ali, né? Porque ele é uma espécie diferente dos morcegos que tem ali naquela região e que isso poderia gerar algum problema. Então ele foi lá e levou o bichinho pra dormir mais cedo. Descanse em paz aí, morcego do porta-malas. Depois que a gente descarregou tudo, a gente começou a debater o que a gente ia fazer lá. Porque a gente não foi assim apenas pra viajar na loucura. Na verdade, a gente foi com um grande plano, que era fazer um esquibunda gigante. Antes disso, a gente foi ver o lugar que a gente ia montar o esquibunda. E era uma baita descida. Guarda essa informação, que era uma descida. Isso é importante. Então, enquanto a gente explorava essa descida, o irmão mais novo do meu cunhado olhou ali um negócio estranho do lado da cerca e ele falou essas palavras. Pai, olha, um funko! Não se assuste, no meio do mato não tinha um bonequinho desse. Na verdade, ele queria falar fungo. Tadinho, ele é pequeno, ele falou errado. E não era um funko. Eram duas corujas. Aqui a foto. Ignora o fato que a coruja cagou na minha jaqueta preferida. Além do pai do meu cunhado, nós também tínhamos o avô do meu cunhado, que é tipo um Far Cry Primal, ou seja, ele é mais antigo ainda. Quando a gente achou as corujas, ele olhou as corujas e ele fez mais ou menos isso aqui. Coisa bonitinha, coisa mais linda. Coisa linda. A coruja rolou assim uns 3 metros assim para baixo com esse tapa que ele deu. Talvez pensou que a coruja dormiu ou morreu e ele queria testar se ela estava funcionando. Daí ele pegou e deu esse tapa e a coruja foi rolando. Isso que ele ainda falou, coisa mais linda. Se ele faz isso com as coisas lindas, imagina o que ele faz com as feias. Bora pro esquibunda. Então a gente começou a desenrolar aquela lona ladeira abaixo. E daí a gente começou a pensar, pô, se for reto assim, vai dar na cerca. A gente precisa fazer algo pra parar a nossa descida. Então, eu, meu cunhado e o pai do meu cunhado, a gente teve a seguinte ideia. Vamos fazer uma rampa que deveria ser íngreme para que a gente não passasse reto e voltasse. Só que na verdade a gente acabou fazendo quase nada íngreme, tipo, quase nada. Tanto que na hora de testar, né, eu avisei que ia dar errado, o meu cunhado avisou que ia dar errado, o vô do meu cunhado falou que ia dar errado, mas o pai do meu cunhado tinha uma visão além do alcance. Para variar, ele que ia testar a ideia dele. Não deu outra, ele passou reto. Então a gente pensou, a gente precisa parar, né, no final dessa rampa, parar. Então a gente parafusou pneus no final da rampa, com os parafusos de baixo para cima. Lembra que eu falei que era uma boa descida e que esse detalhe era muito importante?
agora que eu vou explicar o porquê que ele é importante. O pai do meu cunhado falou que a ideia era fazer essa rampa porque conforme a gente ia descer, a gente ia desacelerar. Só que ele fez uma confusãozinha. Ele confundiu velocidade com aceleração. Essa confusão é muito comum entre estudantes do ensino médio, o que não era o caso ali. Eu te dou uma chance de adivinhar quem que foi o sorteado para se fuder nessa proeza. Óbvio que ia ser eu. Eu fui descer, inclusive, ainda bem que eu tenho filmado esse momento, né? Eu fui descer o esquimundo, fui filmando, e caso você percebeu, tem um corte seco. Esse corte seco, não ironicamente, foi na hora que eu chutei um dos pneus, que acabou voando, e meu pé voltou cortando no parafuso. Eu não vou colocar nenhuma imagem aqui, porque tem pessoas que são sensíveis. Mas o corte ele vai da base da minha canela até a lateral do meu pé. Foi um baita corte. Ele parece um portal do Stranger Things num pé. Eu desci mais umas 3, 4 vezes depois que eu cortei meu pé. Mas ele não tava doendo na hora, diferente de agora. Agora ele tá doendo pra caralho. Mas crianças, por favor, não façam essa cagada. Não testa um troço na louca, porque isso é espírito de engenheiro. Algum de nós é engenheiro? Não. Bem que a Fernanda Torres falou. Eu não quero que você comece o ano com o pé direito. Pena que eu parei de ver o vídeo aí. Aí já no dia seguinte, né, depois que eu cuidei do meu corte, ele já tava bem tranquilo, nós precisávamos mudar o nosso esquibunda. Ao invés de a gente fazer uma rampa que poderia nos jogar pra cima, a gente fez um buraco de mais ou menos 1 metro de altura. Enchemos com água, que daí a água ia parar a gente. Agora temos um plano coerente com a física. E deu certo. Daí a gente conseguiu aproveitar bem o resto do segundo dia pra voltar no terceiro. E foi exatamente o que aconteceu. Aí a gente voltou, pá, deu tudo certo, estamos em casa, né? Pelo menos alguns estão inteiros. Enfim, mas como todo vídeo aqui do canal, esse aqui também tem uma mensagem que eu gostaria de contar pra você. O que eu queria falar nesse vídeo, basicamente, é que você não deve ficar focado em planejar muitas coisas. Claro, tem coisas que necessitam muito planejamento, tipo, sei lá, casamentos e tal. Mas quantas coisas você deixa de aproveitar porque você fica criando problemas e situações e condições que talvez nem todas vão se cumprir e você acaba reclamando, não aproveitando ou achando ruim. Tem coisas que, de verdade, você só precisa pegar, fazer e viver. Ele me ligou 1h da manhã pra me buscar às 7. Nem deu tempo de eu dormir, eu só arrumei minha mala e fui. E foi muito legal, foi uma experiência muito divertida e eu já voltei pra casa e tá tudo certo. Ou seja, tem coisas que você só precisa viver. Eu até brinco que assim como as melhores piadas saem do improviso, os melhores rolês saem do nada. Fica esperto, cabeça de teta, que se você for menor de idade, não é pra você sair viajando na loucura. Eu já tenho mais de 18 anos, então eu faço merda por conta própria. Se você não tem a idade certa, não faça cagada. Mas assim, existem outras situações muito inferiores que você também pode aproveitar e não ficar lá planejando e se tal coisa, e quando tiver lá, e se chover, e se suar, e se faltar, e se quiser. Só faz. E vive um pouco. Claro, tenha cuidado. Não seja que nem eu, que agora tô com o pé do mundo invertido. Não deixe de planejar as coisas, mas faça também. Acho que é isso que eu queria falar pra você. Acho que esse vídeo ainda sai em 2025, mas feliz ano novo. De qualquer forma, tem alguns outros vídeos que eu vou gravar aí essa semana. Por isso que os vídeos que eu falei no vídeo anterior que iam ser essa semana não saíram, né? Porque eu viajei do nada. Né? Deixa seu like, comenta uma coisa legal, sei lá, compartilha. E é isso. Fica com Deus, tamo junto e é nóis!